Naruto, sem sombras de dúvidas, é uma das obras de anime mais influentes que existe. E por conta do seu enorme sucesso, é claro que a franquia iria receber jogos. Olá, eu sou o Vale e nesse vídeo irei analisar todos os jogos da franquia Naruto Ultimate Ninja Storm. Então se você é novo, já se inscreva no canal e deixa esse like supimpeira. Joguei Naruto Storm 1 e irei falar como foi a minha experiência com o game, seus pontos positivos e negativos e como ele mudou completamente os jogos 3D de anime. Fala noobs, beleza? Aqui quem fala é o Vale e nesse vídeo iremos conhecer um pouquinho mais de Naruto Ultimate Ninja Storm 1 ou só Ultimate Ninja Storm. Cadê seus estudos? Naruto Ultimate Ninja Storm foi o primeiro jogo do Naruto para a 7ª geração e chegou inicialmente para o PlayStation 3 em 2008. Mais tarde, bem mais tarde mesmo, em 2017 chegou para as demais plataformas, através da coletânea Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy e Legacy. Olha, eu sempre tive a vontade de jogar Naruto Ultimate Ninja Storm 1, mas infelizmente na época eu só tinha um Xbox 360 e o jogo foi exclusivo do PlayStation 3. Até que algum tempinho atrás o jogo lançou para PC, aí sim eu tive a oportunidade de conferir o game. Falando um pouco mais do mundo de Storm 1, o jogo possui uma Vila da Folha muito bem construída e viva, sem contar que o seu visual é muito bonito. A CyberConnect realmente acertou a mão aqui. O modo história cobre todos os acontecimentos de Naruto clássico. Pera, quase todos. Os caras tiveram a pachorra de pular o arco dos Zabuza, cara. Eu não acredito. Sério mesmo, CyberConnect? Os caras deixaram um dos arcos mais importantes de Naruto de fora e falar aqui pra vocês que dava pra fazer uma baita boss battle aqui nessa parte da história. O arco do País das Ondas é um arco muito emblemático pra obra do Naruto. Eu fiquei muito triste que essa bagaça ficou de fora. Não é possível, meu. Eu não acredito nisso. Detalhes à parte, aqui a história vai até o Vale do Fim, que é onde acontece o embate do Naruto versus o Sasuke. Aqui em Naruto Storm 1 você pode explorar a vila, fazer missões secundárias e algumas missões são realizadas através do menu e cada missão tem um rank ali. Uma coisa que me incomodou muito nesse jogo é que para você fazer as missões principais você precisa de pontos, mas o que você precisa fazer para conquistar esses pontos é bem entediante. Isso daqui é um tópico que faz você dropar do game, sério mesmo. Aqui entra um dos pontos mais negativos na minha jogatina. As missões secundárias e outras tarefas se tornam obrigatórias, fazendo com que o jogo fique bem chato e maçante. Por exemplo, uma das formas de você conseguir pontos é dar 1000 passos no jogo, ter jogado mais de um número X de horas e por assim vai. Isso vai travando a sua jogatina, porque sem esses pontos você não consegue progredir no modo história. Eu amo missões secundárias, ainda mais quando elas são bem intuitivas, apresentando uma melhoria para o personagem, agregando algo para a gameplay, porque, cara, se tem missão secundária no jogo e dá para evoluir alguns aspectos do seu personagem, é muito bacana, é muito intuitivo, ainda mais quando as missões secundárias apresentam informações extras sobre a história ou tem histórias próprias, né? Isso é muito bacana. Mas aqui em Naruto Storm 1 o jogo simplesmente te bloqueia e você tem que ficar correndo igual um louco pelo mapa para conseguir avançar na história. Quem teve essa ideia, cara? Não há dúvida, é um idiota. O jogo ele possui algumas limitações na sua gameplay, como por exemplo a substituição. Aqui ela não é tão eficaz. Eles manteram o mesmo padrão do Ultimate Ninja de PlayStation 2, porém não funciona tão bem como o dos seus antecessores, que no caso é os Ultimate Ninja. Olha, mas aqui eu devo dar um desconto, porque o jogo ele fez uma baita transição na sua gameplay. A Bandai Namco avançou em muito na gameplay, tirando aquele 2.5D com 3D, cara, né? O negócio foi muito bem feito, então nem tudo vai ser perfeito no negócio. Alguns elementos que eu gosto muito nesse jogo é quando você dá ultimate e é capaz de reduzir o dano e se defender ou até mesmo interromper, assim como era nos jogos de PlayStation 2.
Isso era muito bacana, trazia um equilíbrio bem legal para a luta. Aqui você pode andar pelas paredes, ter o Clash de Jutsu, que é algo que faz um diferencial absurdo na gameplay quando se trata de contra-ataque. A exploração na Vila da Folha é interessante e bem que os seus sucessores poderiam ter seguido essa linha. Um outro ponto positivo de Naruto Storm 1 são as Boss Battles, que são muito bem trabalhadas e possuem Kick Time Events, fazendo com que o final da luta fique muito cinematográfica. Isso é muito bom. Eu curto demais Kick Time Events, eles dão algo a mais para a gameplay, se for bem conduzido, é claro, né? E aqui em Naruto Storm 1 tem um elemento bem bacana, é que quando você tá no modo Awakening, o seu especial é diferente do modo normal, então dá um gásinho a mais ali na gameplay. Eu acho isso daí muito da hora, algo que eles trouxeram da franquia Ultimate Ninja lá do PlayStation 2. Pontos negativos: além do seu modo história não ter o arco dos Avos, o arco do País das Ondas, ele peca e muito na batalha final. A batalha final era para ter tido Kick Time Events, era para ter sido muito mais cinematográfico, para fechar o jogo com chave de ouro, e não teve isso. Eu fiquei bem decepcionado porque eu estava esperando realmente um Naruto versus Sasuke absurdo, absurdo mesmo. Além disso, Naruto Storm 1 peca demais na forma que foi conduzido o seu modo história, com esse lance dos pontos. O problema nem são os pontos em si, mas sim a forma de você conquistá-los. O jogo é muito bonito, as animações são muito bem feitas, os efeitos dos poderes e a movimentação dos personagens fluem super bem. Assim como toda a franquia Ultimate Ninja, o jogo possui uma trilha sonora maravilhosa, além dos seus efeitos sonoros, que tem uma qualidade muito bacana. O jogo possui dublagem apenas em inglês e japonês, e falando de dublagem, a dublagem americana de Naruto até que é muito boa. As vozes casam super bem com os personagens. Naruto Storm 1 conseguiu fazer uma excelente transição para a 7ª geração. Conseguiu inovar na sua gameplay, além de ter criado muitos elementos inovadores para a franquia na época. O jogo tem uma jogabilidade dinâmica e divertida e relativamente simples de se aprender. E mais, a franquia Ultimate Ninja Storm e Budokai Tenkaichi são realmente os produtos de ouro quando se fala de jogo de luta 3D de anime. E você, já jogou Naruto Storm 1? O que você achou desse game? E se não jogou, tem vontade de jogar? Fala uma das qualidades mais bacanas que você acha desse game. Deixa aí nos comentários. Após a Bandai ter achado uma mina de ouro com Naruto Storm 1, não demorou muito para eles produzirem uma sequência. Foi então que em 2010 eles lançaram Naruto Ultimate Ninja Storm 2 para PlayStation 3 e Xbox 360. E 7 anos depois, em 2017, lançou para PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch através do Naruto Storm Trilogy e Legacy. Então, continuando nossa maratona de análises da franquia Ultimate Ninja Storm, iremos analisar Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Naruto Storm 2 continua a história de Naruto após o time skip, no anime conhecido como fase Shippuden. O jogo inicia onde parou o primeiro, e a história aqui vai desde o retorno do Naruto para a Vila da Folha, após o treinamento com Jiraiya, até o grandioso embate contra o Pain. O jogo mantém o mesmo padrão de qualidade do primeiro jogo, com alguns ajustes e algumas melhorias ali, aquela famosa refinada, entendeu? A substituição, que no Naruto Storm 1 era um pouquinho problemática, ficou um pouquinho mais fácil de ser executado se você compara com o primeiro jogo, mas ainda não está perfeito. Olha, mas nesse quesito deu uma boa melhorada, porque era um saco para você fazer substituição, cara. Que dificuldade, meu irmão. E aqui nós tivemos todos os personagens e seus movesets refeitos, né? Uma vez que os personagens são da fase Shippuden, então eles tiveram que programar os personagens do zero, e isso provavelmente deu um baita trabalho. Aqui o jogo trouxe até que uma quantidade de personagens consideráveis, e isso daí porque a desenvolvedora teve que fazer do zero o moveset desses personagens, né? Toda a programação deles. Olha, mas uma coisa que eu não entendo é porque a CyberConnect
não colocou os personagens do Naruto Storm 1 nesse jogo, uma vez que eles estavam prontos, né? Era só fazer aquele pequeno ajuste para colocar na gameplay do Storm 2. Outras grandes mudanças que tivemos no fator gameplay são: não podemos mais continuar as lutas pelas paredes, que eu achava um elemento bem bacana do primeiro título. Tiraram o Clash de Jutsu, cara. E agora os Ultimate e os especiais não tem mais Kick Time Events para você poder cancelar ou reduzir o dano, que dá uma dinâmica bem legal para gameplay. Sério mesmo, ele deixa as coisas um pouco mais equilibradas ali. Olha, essas escolhas eu achei muito né, cara? Não faz o menor sentido. Deveriam ter deixado, pô, era muito bacana. Ou talvez eles tiraram por conta do online, enfim. Mas é triste isso daí, muito triste. O modo história é bem completo, com algumas ressalvas. Olha, aquela exploração que nós tínhamos no primeiro jogo, ela não existe mais. Se bem que a exploração não era tão absurda, mas era um fator bem interessante para gameplay, porque você poderia visitar todos os cantos da Vila da Folha. Em Naruto Storm 2, explorar o mapa ficou bem linear. Não tem muito o que fazer. Sério, isso é um ponto bem negativo do jogo se você compara com o primeiro título. E se você parar para analisar depois, até que valeu a pena. Outra questão que, em comparação ao seu antecessor, o jogo é muito bom, é suas boss battles. Todas as boss battles são muito boas, muito bem animadas, tem cenas absurdas, a qualidade é muito acima da média e os Kick Time Events aqui funcionam super bem. E enquanto você joga esses momentos, você fica, caraca, que negócio louco, cara. É muito bem feito. Aqui você vê diversas cenas grandiosas, né, nas boss battles, de tão bem feitas que elas são. Olha, aqui a CyberConnect acertou em cheio esse elemento aqui nesse jogo, né? Um recurso que ela tinha usado muito pouco no jogo anterior, que eu senti bastante falta. Nesse jogo tem bastante e é muito bem feito. E os Kick Time Events não são enjoativos, né? Porque tem jogos que abusam demais dessa funcionalidade, e aqui é bem regrado e funcionam bem. Dá aquela ênfase pra cena durante a gameplay e fecha o boss com chave de ouro. Olha, a perseguição do Gaara contra o Deidara no começo, ela é muito bem feita, e essa constância das boss battles acompanha o jogo até o final. Aí volta aquela questão do mundo aberto. Por conta disso, é até compreensível o mundo aberto ter sido nerfado, porque já dá pra ver o capricho que o jogo teve com as boss battles. E realmente Naruto Storm 2 entregou muito nesse quesito. Ó, posso falar aqui com propriedade que a luta do Sasuke versus o Itachi, entre outras lutas que tem nesse jogo, são muito bem feitas, bem animadas. Cara, é um negócio, ó, supimpeira. Um dos pontos negativos do jogo, além de alguns que eu já cheguei a comentar, são as cutscenes. Olha, o jogo ele tem um grande problema nessa parte de contar a história na sua narrativa. Ele usa muitas, mas muitas imagens estáticas durante os diálogos e muita caixinha de texto. Às vezes essas caixas de texto não tem som nenhum. Isso me incomoda pra caramba, cara, sério mesmo. E eu acho que o jogo deveria ter trabalhado um pouco mais nas suas cutscenes, feito cutscenes mais bem elaboradas, né? Porque você pode ver que nas boss battle a qualidade muda nesse quesito, algo que durante a gameplay normal não tem. Eu senti bastante falta disso e faltou um pouco mais de constância nessa parte. Olha, isso é algo que me incomoda em vários jogos até hoje. O jogo ter caixa de texto e mais texto e não ter nenhuma dublagem. Eu sei que muita gente vai falar, ah, Vale, para de frescura. Mas, cara, eu acho isso tão ultrapassado. Já passou da hora de melhorar isso e fazer o jogo ser mais dinâmico. E que isso fique bem claro que é a minha opinião. Não quero que você mude seu jeito de pensar só porque eu falei isso, nada disso, é só porque é algo que me incomoda mesmo, sabe? Eu não sei se incomoda você. Se incomodar, deixa aí nos comentários aí que eu fiquei bem curioso também. Trilha sonora e qualidade sonora. Pra mim, o áudio, ele é tão importante quanto a gameplay. A música e os efeitos sonoros são o que dão vida em um jogo, em qualquer produção audiovisual.
Olha, como de costume dos jogos desde lá do PlayStation 2, a CyberConnect sabe trabalhar muito bem a sua sonoridade, suas trilhas sonoras, seus efeitos. A qualidade é muito boa e você se sente realmente imersivo naquele mundo que é o do Naruto, o mundo que você está jogando. Eu gosto demais de todas as trilhas sonoras da franquia, desde o Ultimate Ninja até o Ultimate Ninja Storm. A CyberConnect manda muito bem nesse quesito. E eu fico impressionado como toda a franquia tem trilhas sonoras excelentes. É algo que eles conseguem entregar muito bem, fora os efeitos sonoros dos poderes dos personagens, que são bem fiéis à obra original. Olha, uma coisa bacana que o jogo trouxe foi o Lars do Tekken. Foi uma adição bem inesperada e ao mesmo tempo foi uma participação legal, né? Algo que ninguém espera. E o Kishimoto fez questão de fazer uma roupa ninja só para o personagem. Foi bem legal esse crossover aí. Naruto Ultimate Ninja Storm 2, pra mim, ele veio mais com uma proposta de firmar e bater o martelo no estilo de gameplay que foi estabelecido lá no Naruto Storm 1. E dar continuidade para esse estilo, daquela refinada que a CyberConnect conseguiu se reinventar neste quesito. O jogo, ele é divertido, suas boss battles são muito boas e bem cinematográficas, mas em sua gameplay teve mais subtrações do que adições, e isso me entristece um pouco. E sempre me deixa uma sensação de quando inicia-se uma franquia, eu sinto que sempre o primeiro jogo é o que vem mais recheado e depois disso só vem uma receita mais em conta. E vocês já jogaram Naruto Ultimate Ninja Storm 2? Se jogaram, deixa nos comentários a sua opinião sobre o game. E mais ainda, qual é a sua boss battle favorita do jogo? Deixa aí nos comentários. 2 anos após o lançamento de Naruto Ultimate Ninja Storm 2, eis que chega ele, Naruto Storm 3. Calma, ainda não. Após o lançamento de Naruto Storm 2, a Bandai começou uma prática bem inusitada na franquia, que é trazer jogos intermediários. Então, nesse vídeo, irei te falar como foi a minha experiência jogando Naruto Ultimate Ninja Storm Generation. E cada vez mais, esse nome só vai aumentando. História: Naruto Storm Generations foi lançado em 2012 para PlayStation 3 e Xbox 360. E curiosamente foi o meu primeiro jogo de Xbox 360. Naruto Storm Generations seguiu por uma linha bem diferente dos seus antecessores. Dessa vez possuímos um modo história focado em vários personagens da obra. E para surpresa de muitos, eles incluíram até mesmo o arco do Zabuza. Então o jogo ele segue o modelo de batalhas e cutscenes. É basicamente igual acontece com Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Nós temos algumas batalhas, tem a introdução, acontece algumas cutscenes. O que muda aqui é que as cutscenes são animadas. E animadas com uma qualidade muito boa, feita pela Pierrot em parceria com a Bandai. Então o modo história é basicamente isso: luta, cena estática com narração e animação nos momentos chaves, que geralmente são no começo e no fim. Jogabilidade: aqui a jogabilidade evoluiu e muito. Agora temos uma barra de substituição finalmente, que deixou o dinamismo das lutas bem melhores. Fora que a gameplay se tornou mais fluida e rápida. Graças às melhorias de mecânicas que esse jogo recebeu, nós tivemos a grande evolução do dash. Dessa vez conseguimos emendar os dash com os combos, e isso foi muito interessante. Então, se nós pegarmos desde o primeiro Ninja Storm, o Storm Generations é o que tem a melhor gameplay disparadamente. O sua gameplay é muito mais fluida, ela é muito mais dinâmica e seus combos absurdamente muito melhores. Fora que essa questão de casar o dash com os combos deixou a gameplay ainda muito mais fluida, né? Você tem uma liberdade absurda. E essa questão de você ir emendando os dash nos combos realmente é algo muito bom. A jogabilidade desse jogo é excepcional, não tenho o que falar, ela funciona super bem. Pontos positivos: Naruto Storm Generations tem uma gama alta de personagens, e esse negócio de trazer os personagens do clássico foi algo bem legal. Algo que já deveria ter vindo desde o Storm 2, né? Só que é fazer a transição.
Mas enfim, levamos em conta que o Storm 2 ele é uma sequência direta, então ele continua a história onde o primeiro parou. Enfim, eu acho que faz sentido, né? Eu não entendi o que ele falou. E uma outra coisa boa foi a evolução da sua gameplay. Cara, aqui eles refinaram muito a gameplay do jogo e ela ficou muito melhor, muito mais dinâmica. E se você achava no Storm 1 e no Storm 2 rápido, dinâmico, aqui eles conseguiram melhorar em 200% isso daqui. Outro ponto positivo foi suas animações. Deu para sentir um gostinho de como seria um remake de Naruto. Realmente, a obra ficaria com uma qualidade muito boa se tivesse um tempo de produção maior e com um orçamento grande. Cara, realmente as animações desse jogo deixam a gente com um gostinho de um remake de alta qualidade. Pontos negativos. Olha, o seu modo história realmente não é um dos seus pontos fortes aqui. Nesse jogo nós não temos as tão aclamadas boss battles que dos jogos anteriores eram muito legais. E no Storm 2 conseguiu escalonar essa qualidade e essa questão das boss battles. Realmente se tornou uma marca registrada da obra quando se trata do modo história. E como eu disse no começo, esse foi um jogo bem intermediário. Nada que possa trazer algo inovador para a história, mas sim aquela refinada na gameplay. E outro ponto importante também é a distância do anime em questão ao jogo, né? Talvez na época eles não tinham tanto conteúdo para ser adaptado em um jogo e fica meio complicado você continuar contando essa história. Trilha sonora e qualidade sonora. A trilha sonora não tem nem o que falar, assim como seus antecessores, a qualidade continua boa. Nós tivemos trilhas sonoras novas e nós tivemos algumas que foi reaproveitada dos jogos anteriores, né? Dando mais aquela cerejinha no bolo. E as trilhas sonoras funcionam muito bem, desde as que são mais ativas que tem nos combates, até as que ficam de fundo quando o narrador vem narrando o modo história. Eu realmente joguei muito Naruto Storm Generations. Cara, eu tive horas e horas de divertimento sozinho, mas ainda com meus amigos, porque a gente pegava esse jogo pra jogar contra, porque, cara, era muito dinâmico, muito divertido, deu boas risadas. Esse foi o primeiro jogo do Naruto que eu tive uma luta de empate, cara. É difícil pra caramba se empatar uma luta, pra você ver o nível que eu e meus amigos a gente jogava o negócio, e era muito divertido. Mais divertido ainda pela sua variedade de personagens e também pela questão toda de você ter os personagens clássicos e o dinamismo da gameplay, que olha, é uma belezinha aqui. Como eu disse, o jogo até aqui ele é o que tem a melhor gameplay disparadamente, e ele tem um dos aspectos que os outros jogos daqui pra frente vão tirar, que são a variedade de combos. Aqui a gente tem combo pra baixo, só apertando B, pra cima, pro lado, pro outro. Antes aqui a gente tinha uns 4 combos e os outros jogos vão reduzir pra 3. É meio complicado, mas nada que atrapalha muito a gameplay. Mas aqui a variedade ela é realmente grande. Esse é o ponto positivo do jogo, a sua gameplay, mas em seu conteúdo ele é muito frio, né? Precisava ter algumas coisinhas a mais ali. Naruto Ultimate Ninja Storm Generations foi um jogo supimpeira, mas os fãs da obra estavam ansiosos por um jogo mais completo do nosso ninjinha Serelé. Então foi em março de 2013 que tivemos o lançamento do tão aguardado Naruto Ultimate Ninja Storm 3 para PlayStation 3 e Xbox 360. E mais tarde chegou para o PC, e alguns anos depois chegou para o PlayStation 4, Xbox One e Switch. Olá, eu sou o Vale e no vídeo de hoje iremos analisar Naruto Ultimate Ninja Storm 3. E meu Deus do céu, esse nome só aumenta, velho. A história de Naruto Storm 3 começa de onde acabou o Storm 2, e é após a luta contra o Pain, e a jornada segue até um pouco antes de descobrirem a verdadeira identidade do Tobi. Falar pra vocês aqui que um dos pontos fortes do jogo é o seu modo história. Não tem como, cara. É o modo história supimpeira. Algo que vale destacar aqui é como o jogo ele inicia. Ele inicia de uma forma épica. Já começa, né, quando a raposa ela invade a aldeia da Folha junto com o Tobi lá. E aí o quarto Hokage, cara,
realmente é um início épico e o início do jogo ele pega muito bem, traz uma imersividade absurda. Além disso, vale destacar que esse foi o primeiro jogo da franquia a vir legendado em português, então isso é um ponto muito positivo para a Bandai. Obrigado, Bandai. A jogabilidade acabou ganhando algumas melhorias e alguns personagens também tiveram aquele famoso balanceamento, né? Aquela famosa polida. Agora, ao invés de termos 4 combos com o personagem, esse número foi reduzido para 3. Fora isso, alguns combos foram reduzidos, né? A movimentação desses combos, elas foram reduzidas. A Shuriken, por exemplo, que antes lançávamos 6 no Storm Generations, reduziu para 3. Algo que eu achei bem zoado, porque a Shurikens, quando eu jogava, o fato dela lançar 6, ela poderia dar alguma ajuda ali no momento da gameplay. Você consegue atrasar ele um pouco mais do que só 3, entendeu? Isso eu não curti muito, porque a Shuriken realmente eu usava muito nas batalhas, né? Agora, novidade aqui no jogo, temos alguns cenários que o personagem pode ser jogado para fora do ringue. E o número de personagens também está muito maior. Uma mecânica muito supimpeira que foi introduzida aqui é que alguns personagens podiam se transformar a hora que quiséssemos. Era só a gente movimentar o analógico direito e ele entraria no modo Awakening. Um problema desse modo aí é que uma forma que eles encontraram de balancear esses personagens dos demais é quando você entrava nesse modo Awakening, que você podia se transformar a hora que você quisesse, a barra de chakra ela ia reduzindo enquanto você estava transformando, e isso atrapalhava um pouco a gameplay, fazendo você usar esse artifício somente em momentos específicos. E agora, quando você vai dar um ultimate e o personagem é derrotado por ele, aparece aquela famosa frase de efeito, o famoso discurso no jutsu. Para mim, o maior ponto negativo desse jogo é a redução dos combos. Desculpa, mas isso não faz o menor sentido. E quando nós falamos de combos, o Naruto Storm Generations, ele é muito completo nesse quesito. Você tem inúmeras possibilidades e realmente você vê que os combos, eles são muito mais longos, né? Você tem mais movimentação, e o que é bem legal. E aqui no Storm 3 ele foi bem reduzido e eu não curti muito isso, mas em contrapartida isso daí fez as lutas ficarem um pouquinho mais dinâmicas, né? Eles mexeram ali no dano que dá e reduziram essas animações. Outro ponto negativo, e isso é nos consoles, é claro. Eu lembro quando eu jogava esse jogo no Xbox 360, os loadings eram insuportáveis, eram muito longos, até acima da média para a época. Já no PC, né, no qual eu tive a jogatina novamente no SSD, vai de buenas. A exploração do jogo, ela continua reduzida igual o Storm 2, mas aqui ela está muito melhor. Ainda tem aquela linearidade, mas os cenários estão muito superiores e muito bem trabalhados. Mas ainda assim, o Storm 1 leva essa, e deveriam ter deixado a exploração mais envolvente igual ele. O primeiro ponto que o jogo tem de bom é o seu modo história. Eu não tenho o que falar do modo história, porque ele é muito completo, e pra mim, de todos os Naruto Ultimate Ninja Storm, ele é o melhor. Quando fala em modo história, é o melhor nesse quesito, e não tem comparação com nenhum dos outros jogos. E a qualidade aqui, ela é muito boa, e as boss battles desse jogo são as melhores da franquia. Elas funcionam muito bem e elas são muito épicas. O que a CyberConnect fez nesse jogo foi uma obra-prima. Apesar da redução dos combos e todas as subtrações que o jogo teve, a sua jogabilidade continua boa e mais dinâmica ainda. Eles melhoraram coisas simples, mas que deixam o jogo fluir melhor. O Dash é um exemplo muito bom disso. Cutscenes. Rapaz, esse jogo é lindo. A CyberConnect acertou e muito nas cutscenes. Algo realmente feito com muito capricho. Em diversos momentos você não percebe a transição da gameplay para cutscene. São muito bem feitas, né? A luta com a Kurama, por exemplo, tem uma transição muito supimpeira. A luta do Naruto contra o Sasuke também, entre inúmeras outras lutas que, cara, funciona muito bem essa transição de cutscene para gameplay. Eu gostei pra caramba. As expressões dos personagens estão mais presentes, os detalhes do jogo. A luta contra o Madara, contra 9 Caudas, Naruto versus Sasuke e a batalha final são as minhas lutas favoritas.
principalmente a batalha final, porque quando eu joguei aquela luta pela primeira vez, eu achei genial. Naruto fazendo clone, se escondendo na fumaça, fazendo aquelas peripécias que esse ninjinha serelepe sabe fazer, é realmente algo que eu fiquei muito encantado na época que eu joguei isso. Nossa, é muito supimpeiro isso daí. As vozes e a dublagem do jogo estão muito presentes. São só as partes de exploração que não tem muita coisa, mas a maioria dos diálogos estão dublados. E isso é um ponto muito positivo que traz aquela imersividade no jogo. O sistema de escolhas. Aqui é um fator muito interessante, porque por conta dessa mecânica nova, eles ativaram o fator de replay, né? De você fazer naquele modo lenda ou no modo herói, que um tem uma dificuldade maior e outro tem uma dificuldade menor. E isso traz um fator replay para o jogo, para você ver como que vai ser aquela luta. Cenários. A CyberConnect soube trabalhar muito bem os cenários dentro do escopo do jogo. Eles são bonitos e bem feitos. Eu achei ele muito mais intuitivo, com muito mais desejo de explorar do que o Naruto Ultimate Ninja Storm 2, por exemplo. A trilha sonora aqui é um ponto espetacular. Logo na primeira luta na Vila da Folha, a trilha sonora está épica e muito presente nos momentos de ação e principalmente nos momentos tristes. Realmente a trilha sonora aqui, ela tá num patamar um pouquinho diferente. Ela consegue envolver, te trazer uma imersividade, ainda mais se você já leu ou assistiu Naruto. Consegue passar a emoção que tem no anime. Realmente são trilhas sonoras muito bem feitas e colocadas no momento certo. O jogo realmente conseguiu fazer uma excelente adaptação no quesito história. Ele funciona muito e a trilha continua impecável e muito boa. Naruto Ultimate Ninja Storm 3 foi incrível. Mais tarde o jogo ganhou uma DLC intitulada de Full Burst, e nela tivemos algumas pequenas melhorias em algumas cutscenes e ganhamos a luta do Itachi e Sasuke versus Kabuto, e é muito boa também, é muito interessante e é muito bonita. E aqui na versão Full Burst o jogo sai para o PC, né, com essas melhorias de gráficos e tudo mais. E aqui era o início da Bandai começar a portar os seus jogos para o PC. O port do Naruto Ultimate Ninja Storm 3 ele não era tão bom assim, mas com o decorrer do tempo ele ficou muito melhor, ainda mais quando a Bandai trouxe aquela versão Trilogy e Legacy, né, com uma remasterização de todos os jogos aí, lançando tudo pro PC, tudo pro Switch, tudo pro PlayStation, tudo pro caixinha lá no Xbox, pra tudo, velho. Naruto Storm 3 pra mim é o jogo mais completo de Naruto, quando você fala no modo história. Ele é divertido, envolvente e você percebe que, se comparado aos outros, ele é muito, mas muito completo. De todos, quando você fala em modo história, pra mim ele é o mais completo e o mais imersivo. E o jogo, ele consegue fechar com chave de ouro. Quando saiu Naruto Ultimate Ninja Storm 3, ele conseguiu elevar aquilo que a CyberConnect tinha entregado de qualidade, quando nos referimos ao modo história. E ficou a cargo de Naruto Storm 4 superá-lo. Mas e aí? Naruto Ultimate Ninja Storm 4 conseguiu superar o seu antecessor? Olá, eu sou o Vale e nesse vídeo nós iremos ver se Naruto Ultimate Ninja Storm 4 foi o brabo dos brabos mesmo. Naruto Storm 4 foi desenvolvido pela CyberConnect e publicado pela Bandai em fevereiro de 2016 para Xbox, PlayStation e PC, e mais tarde chegou para o Switch. A história do jogo segue direto após o final de Naruto Storm 3, começo da luta contra o Tobi até o clímax da batalha final de Naruto versus o Sasuke. E sim, na época que o jogo lançou, ele finalizou a história primeiro do que o anime, porque o mangá já tinha acabado, ó, já faz tempo. Sabe como é, né? Muito filha. O jogo também recebeu uma DLC intitulada de Road to Boruto. A DLC adapta o filme do Boruto e faz isso muito bem.
A jogabilidade teve suas melhorias, agora foi introduzido um sistema de troca de personagens, que funciona muito bem durante a gameplay. Deu uma dinâmica totalmente diferente para o jogo, mas aí mora um problema, porque ambos os personagens dividem a mesma barra de vida, o que é algo muito ruim, porque não faz muito sentido, né? E assim, eles mantiveram o dinamismo das batalhas. Sei lá, eu não entendo isso daí. Os caras fazem um grande acerto e em seguida faz uma grande cagada, velho. Nossa senhora, eu não entendo isso daí. Eu não entendo, meu. Agora as transformações gigantes do jogo estão bem mais rápidas e dinâmicas se comparado aos outros jogos. O sistema de tipo de jogabilidade que apareceu lá no Storm Revolution foi retirado, o que eu acho uma baita sacanagem, porque era um sistema que eu queria ver a evolução dele, porque ele foi muito bem desenvolvido. Ele funcionava bem, cara. Quando se fala em termos de jogabilidade, o Storm Evolution pra mim é um dos meus favoritos por conta dessa escolha que você pode fazer entre os tipos de jogabilidade do jogo. Eu acho uma sacanagem demais eles não terem aprimorado esse sistema e ter trazido para o jogo. Além disso, o jogo recebeu outras correções e pequenos ajustes em alguns personagens, como é de padrão, e também tivemos a volta dos combates em paredes, mas só em 2 fases. Eu não sei, eu não entendo, cara. Eu de verdade, eu não entendo isso daí. Só tem lá na luta do Kakashi e do Obito, e na luta do Naruto versus o Sasuke. Por que não deixou padrão, velho? Em todos os cenários, nem no multiplayer isso daí funciona, o que é uma pena. E eu não entendo isso. A cada jogo novo eles tiram coisas da gameplay, e eu não entendo isso em jogo de anime. A cada jogo novo, ao invés de melhorar, deixar mais parrudo, a impressão que dá é que eles diminuem os recursos do jogo, retiram muitas coisas pra, sei lá, não dar trabalho na hora de fazer, e vai deixando o jogo cada vez mais pelado. Bizarro. E outra coisa, né? Fazer as coisas ainda pela metade, pelo amor de Deus, haja coração nisso daí, hein, velho. Naruto Storm 4 ficou ainda mais bonito. Agora, graças a uma geração nova, o jogo está mais polido, além de ter um sistema de efeitos e iluminações diferenciados e a adição de partículas na tela. Isso deu uma bela caprichada no jogo que já é bonito, e eu sei que muita gente reclama da franquia por não ter um salto gráfico absurdo, mas isso acontece porque o jogo tem uma excelente direção de arte e ele consegue trabalhar muito bem. Se você ver desde o Storm 1, você vai ver que é um jogo que não envelheceu nada no quesito a gráfico. Sério, são jogos muito bonitos até os dias de hoje. E eu gosto muito do tom que a CyberConnect conseguiu chegar com o character design e o estilo gráfico usado na franquia. Eles acertaram demais e isso sustentou a franquia por muitos anos. As cutscenes também estão mais bonitas e ainda mais cinematográficas. E quero fazer um adendo para as imagens do menu. Cara, é uma imagem mais bonita do que a outra, sério. Muito bem feita, e eu não sei se esse jogo ganhou um artbook, eu não sei se na edição de colecionador dele vinha algum livro com essas artes aí, porque realmente eles capricharam nisso daí. Fora que agora temos uma boa gama de personagens, que é algo a se esperar de uma sequência, ainda mais de um jogo de anime. E esses jogos de anime, quando são franquias, são bem mais fáceis de você aumentar a quantidade de personagens, pois a maioria dos personagens estão praticamente prontos. Eles só precisam fazer ajustes finos e adaptar ao novo jogo. Aquela coisa, você vai reutilizar grande parte do elenco, tá tudo ali pronto, então é bem mais fácil. E claro, né, que essa informação é tirada das vozes da minha cabeça, porque eu não sinto tanta diferença de um jogo pro outro. Muda algumas coisinhas aqui, outras ali, mas são melhorias simples. Então eu não acho que deve ser muito complexo para eles adaptarem isso daí para os personagens que já estão com seus movesets prontos, tudo prontinho ali, é só fazer aqueles pequenos ajustes na jogabilidade. E esse jogo tem uma das coisas mais interessantes que a franquia poderia trazer, que é a sua dublagem. Naruto Ultimate Ninja Storm 4 veio totalmente localizado em português brasileiro, o que é um ponto muito bom para os jogos de anime. E sempre vou bater nessa tecla de novo, dublagem é fundamental nos joguinhos eletrônicos. A imersão que você vai ter jogando um jogo dublado é bem melhor mesmo. Você consegue usufruir melhor do jogo, a não ser que também você tenha um segundo ou terceiro idioma, e aí você também vai conseguir aproveitar do mesmo jeito.
mas a nossa dublagem é muito boa. Eu lembro que na época que o jogo foi lançado, ele teve uma baita ação de marketing por parte da Bandai, inclusive, né, relacionado à dublagem, o que foi algo bem supimpeira. Eu também lembro que na sua época ia lançar o filme do The Last também, tinha lançado no cinema, era mais ou menos na mesma época aí. Na época que foi lançado o jogo, muitas pessoas reclamaram da dublagem do jogo. Pela voz do Naruto, pelas vozes dos personagens que não combinavam, falavam que a dublagem era ruim, e isso é culpa da distribuição do anime. Ficou bons anos sem ser distribuído aqui e não tinha ganhado dublagem, o que dificultava a associação das pessoas com as vozes dos personagens, principalmente a voz do Naruto, porque a galera já acompanhava legendado e já estava acostumado com as vozes, então causa essa certa estranheza. Mas a dublagem não é ruim. Mas o que me entristeceu foi muitas pessoas, principalmente criadores de conteúdo na época, gravando o jogo legendado. É um baita balde de água fria, né? Principalmente pra Bandai, que trouxe a dublagem com o maior carinho do mundo pra galera que é fã, e a recepção ter tido esse balde de água fria foi complicado. Inclusive, depois de Naruto Storm 4, não teve mais nenhum jogo de anime dublado. A gente só foi receber dublagem bem recentemente com Naruto Storm Connections. Então Dragon Ball, que é uma franquia muito grande e importante para Bandai, não teve dublagem também. E se a gente levar em comparação, o jogo do Cavaleiros Zodíacos, a Alma dos Soldados, foi lançado basicamente na mesma época. E ele teve uma recepção muito boa, então eu não acho que foi por conta disso que a Bandai deixou de dublar os jogos. Eu acho que foi realmente Vai vender se eu não dublar? Então, né? O que é uma pena, que deveria vir dublado. Apesar do título ter ganho dublagem, ele possui sim seus problemas. Muitos personagens foram trocados, mas as vozes e a atuação não ficaram ruins. Mas esse negócio de troca quando ocorre na dublagem é sempre chato. E isso o público caiu matando, e com razão também, né? Porque muitas pessoas estavam acostumadas com aqueles dubladores específicos nos personagens e muitos foram trocados. E principalmente o Kakashi, nas duas dublagens, cara. É uma baita perda. Apesar de eu preferir a voz do Kakashi no Storm 4 do que do Storm Connections. Do Storm 4 combinou muito mais com o personagem. Mas um dos principais problemas que eu vejo na dublagem de Naruto Storm 4 é um problema grande com a mixagem. Em muitos momentos, o áudio está fora de sincronia com o personagem, e isso nas cutscenes pré-renderizadas. Mas vamos levar também em conta que o ano era 2016 e a dublagem de jogos estavam engatinhando. E a gente tem que levar em consideração que na dublagem, principalmente de jogos, não tem imagem para associar a cena e tudo mais. Então é mais uma questão de direção. E aí eu acho que mora algum dos problemas da dublagem de Naruto Storm 4. Em certas cutscenes, a entonação usada pelos dubladores não se condizia com a cena. Aí causa aquela perda de emoção na entonação da voz, mas eu acho que isso daí é mais uma questão de direção mesmo. E se a gente pegar em consideração o mercado de dublagem de games, naquele tempo para agora mudou muita coisa, tá muito melhor. E dessa vez no jogo não temos a vila para explorar, como foi nos seus antecessores sequenciais. A história em sua maioria possui slides e cenas pré-renderizadas, os malditos slides, velho, nossa senhora. Não dá, velho. Porque jogo de anime tem que ter slide, velho. Eu não tô... nem vou dissertar sobre isso. Vocês já sabem a minha opinião. E aí vamos selecionando cada capítulo do jogo. Se analisarmos bem, eu não vejo uma forma de colocar exploração, pois o jogo se passa no mesmo cenário. Mas com um trabalho bem feito, de direção, acho que daria pra fazer algo mais casadinho. O que não foi o caso. E o que me irrita são os slides, como sempre, né? Tem uma conversa aí que a CyberConnect até estava animando cutscenes, mas por conta do prazo apertado, teve que parar. E existem cenas animadas que não foram para a versão final do jogo. E acharam essas cenas aí nos arquivos do jogo e alguns perfis aí postaram no YouTube. Realmente o jogo teria mais cutscenes e seria bem melhor do que ele é. E também ele tem essa perca de ritmo, o fato de você ter que ficar selecionando cada capítulo quebra a sua imersividade. Não é igual o Storm 3, por exemplo, que a história é constante sem interrupções. E também não é igual o Generations, que apesar de ser slide,
ele é constante, alternando gameplay e cutscene automaticamente. Eu acho que daria pra fazer algo bem mais caprichado aí, mas faltou um pouquinho mais de tempo pros caras produzirem. Era pra sair um baita de um jogo legal. Em relação à interface, tivemos alterações na barra de vida, uma modernizada mais homogênea, ficou muito boa, mais clean e minimalista. Os menus de seleção continuam bacanas e é muito legal a interação que o Naruto tem nos menus, né? Sempre uma animação diferente em todos os jogos da franquia, e isso se manteve aqui. Fora isso, o restante está tudo padrão. Mas ainda falando de interface, algo que me incomodou muito foi o layout dos botões que foram usados nos Quick Time Events nesse jogo. Cara, quem teve essa ideia, velho? Ficou horrível. Que negócio zoado, eu não sei, talvez foi só eu que se incomodou com isso. Se você se incomodou, comenta aí, vamos conversar sobre. Mas eu achei meio zoado. Em diversos momentos ali nas batalhas, que é aquela pegada mais cinematográfica, esses layouts novos dos botões, aqueles efeitos de quebrando vidro que eles colocaram, cara, mata totalmente as cenas. Cagada demais. E eu nem sei ainda se fizeram um molde alterando esses botões, porque, nossa, ficaram horríveis. Poderiam deixar no padrão que era no Storm 3 e no Storm 2, pô. Ficaria muito melhor. É simples e funciona. Eu não entendo isso daí, cara. Ah, não dá, velho. A trilha sonora do jogo continua boa e os efeitos também. Nisso, Naruto Storm, a franquia tem uma boa consistência quando se trata de áudio. E também não tem muito o que inventar muita coisa, né? É só eles seguirem um padrão que eles sempre seguiram na franquia, que deram essa entonação muito boa, com várias trilhas sonoras muito bem feitas. A parte de áudio do jogo é excelente, eu gosto demais. Em relação à DLC, ela foi muito interessante. Eu gostei da forma que ela foi construída e o jogo principal poderia ter sido construído nos moldes dela, né? Eles ter colocado um pouquinho de exploração, você ir andando pelos cenários, ter essa interação da gameplay e ficou bem mais completo. Eu gostei, não é uma DLC tão longa, mas é divertida. Ela atende muito bem a proposta dela, né? E foi dar aquela explorada ali no Borutão, novos personagens chegando e tudo mais, né? Aquela passagem de bastão da franquia. Mas foi a adaptação do filme e foi bem legal. Eu gostei. Teve uma boss battle bacaninha aí. Naruto Ultimate Ninja Storm 4 consegue entregar qualidade, mas conseguiria entregar muito mais. Vendo toda a franquia como um todo, ainda acho que Ultimate Ninja Storm 3 e 2 são os melhores da franquia. No quesito história e estrutura de jogo, o modo história é muito bem feito desses dois jogos e funcionam bem. E é muito legal que você percebe do Storm 2 para o Storm 3, apesar da exploração estar reduzida, eles têm uma certa evolução no modo história. Algo que no Storm 4 ele se assemelhou mais aos jogos intermediários de Naruto, que você vê slide. Mas o jogo ainda possui ótimas cutscenes e ótimas boss battles, mas dava para ser muito melhor. Realmente o Naruto Storm 2 e 3 conseguiu entregar muito mais do que o Storm 4 no quesito modo história. Achando que Naruto Storm 4 seria o último da franquia, eis que a Bandai nos surpreende com o anúncio de Naturo Ultimate Ninja Storm Connections. O jogo foi desenvolvido pela nossa queridíssima CyberConnect e publicada pela Bandai em novembro de 2023 para todos os consoles, inclusive Xbox One e PlayStation 4. Olá, eu sou o Vale e hoje iremos analisar essa bomba que foi Naruto Ultimate Ninja Storm Connections. Aqui o jogo apresentou dois modos de histórias. O primeiro, um recicladão de tudo o que aconteceu e um monte de slide, onde você mais vê slide do que joga, e ainda por cima contendo algumas boss battles recicladas dos outros jogos. E a outra que é a história original, onde temos a Zero, uma organização que segue a filosofia do Pain, comandada por Mers, que quer fazer uma guerra e instaurar o caos no mundo ninja. Mas o foco aqui é a Nanashi, uma Uchiha que tinha sido selada na época em que os Uchihas e os Senjus estavam guerreando. E o protagonista aqui desse segundo modo história
é o Boruto. E toda a trama começa com o envolvimento do jogo Ninja Heroes, que é um MMORPG aí da vida, com óculos VR. Ele vai pro Sword Art Online da vida e mete o doido. Boruto entra no jogo com o intuito de conseguir uma cópia do colar do Naruto para dar de presente para Himawari. E a partir daí, e a nossa trama vai se desenrolando. A jogabilidade recebeu algumas melhorias. Agora os itens ninjas são recarregáveis ao invés de ser finitos. Outra mudança na jogabilidade é que você consegue dar dano no seu adversário enquanto ele está caindo. Temos o chakra também, que carrega muito mais rápido, e o tão comentado e o tão divulgado segundo Jutsu. O problema do jogo são seus modos de histórias mal executados. Aqui é o grande problema do jogo. Rapaz do céu, é a bomba do jogo. O primeiro modo de história é um recicladão de tudo que a gente já jogou. Eu tô repetindo aqui mais uma vez, um monte de slide complicado. E isso é horrível, porque você passa mais tempo vendo slide do que jogando. Esse daí é de deixar nos nervos. Já o segundo modo história, que é a história original do game, mal jogamos, passamos 90% do tempo, sem zoeira nenhuma, 90% do tempo a gente passa assistindo cutscene. Nossa senhora, velho, eu tô bravo, cara. E a gente passa mais tempo assistindo do que realmente apertando botões no controle. E isso me incomodou muito. Sem contar da narrativa, muito mal executada. Para vocês terem ideia, no modo história do Boruto, próximo ao seu clímax, a gente passa uma sequência inteira desse modo história rejogando todas as lutas. Sim, de novo, todas as lutas do Naruto clássico até o Shippuden. De novo, meu Deus do céu, cara. Não acredito que eles fizeram essa pachorra de colocar esse negócio de novo. Isso é vergonhoso. A CyberConnect deveria ter focado em trazer só a história original e trabalhar o conteúdo exclusivo em cima dela. A gente só assiste e quando luta, são lutas rápidas, sem graças e sem esforço nenhum da parte da desenvolvedora. Ter focado na história original era fundamental. Uma por ser um conteúdo novo da franquia e outra que o controlador deveria jogar, né? A gente compra o jogo pra jogar também. Claro que nós gostamos de narrativas e tudo mais, mas a narrativa ela tem que ser equilibrada com a gameplay, como acontece em inúmeros outros jogos. E a minha teoria desse jogo ser uma bomba não deve ser culpa da CyberConnect. A minha teoria é que a Bandai queria que eles entregassem o jogo o mais rápido possível. E eles provavelmente tiveram pouquíssimo tempo para trabalhar em cima dele. Trabalhar, né, no que realmente importa dentro de um jogo. Porque o jogo, ele é um recicladão, cara. Ele é uma DLC. Fora que, não que era para ter mais capricho, que eram as boss battles da história original, elas são todas sem graças, não tem nenhum Kick Time Event, não tem nenhum trabalhinho, né, mais bem feito ali. É algo realmente feito pelas coxas. Dificuldade. As lutas são fáceis demais. Perde totalmente a graça de progressão dentro de um jogo. Não existe dificuldade nesse jogo. E assim, faltou colocar ali um nível de dificuldade para escolhermos jogar o modo história e tudo mais, né? Para quem já tá acostumado com esse tipo de jogo, eu no caso que joguei todos os jogos da franquia, tem um pouquinho mais de um arzinho de novidade, um desafio ali durante a gameplay. Isso não existe. Eu achei muito zoado isso daí. Remoção do tilt. A ideia do segundo jutsu, ela é excelente, mas não tinha necessidade de tirar o tilt do jogo. E o que foi feito em sua maioria aqui pro segundo jutsu é que eles só substituíram o tilt por um comando, que é o triângulo quadrado ou Y e X, PlayStation e Xbox no caso. E eu achei meio zoado isso. Em outros casos, obviamente, funciona super bem a questão do segundo jutsu. Vou dar um exemplo muito claro aqui, que é o do Sasuke. Você pode usar o Chidori e usar o jutsu bola de fogo. Pô, isso é muito bacana, mas não são com todos os personagens. Isso daí é meio problemático. O chakra. Essa implementação do chakra carregar mais rápido foi uma escolha certeira. Acertaram muito bem aqui. Jogos no estilo Naruto, que você tem energia, que você tem poder e que a barra de energia ela é fundamental pra gameplay, pra gente dar dash, fazer jutsu, um monte de coisa, ela tem que carregar mais rápido. E essa implementação do chakra recuperar de uma velocidade maior é excelente, deixa a jogatina muito
mais dinâmica e tira uma preocupação do jogador de ter que ficar carregando toda hora também e tal. E eu achei uma escolha muito sábia. Espero que a CyberConnect, nos próximos jogos de outras franquias, quem sabe também, possa deixar esse sistema implementado e que outras empresas usam esse sistema também. Segundo o Jutsu, a ideia ela é excelente, mas como consequência tivemos a remoção das shurikens com chakra e do tilt. Deveria ter compensado essa remoção adicionando mais 3 shurikens, assim como era no Naruto Ultimate Ninja Storm 1, 2 e o Generations, no qual você apertava quadrado ou X, você soltava 6 shurikens, né, ao invés de 3, que no Storm 3 virou 3 só. E aí eles deveriam ter compensado isso daí, porque eu acho a shuriken uma ferramenta fundamental dentro da gameplay para você ganhar tempo, ou você bloquear o seu inimigo de fazer um outro ataque, ou cancelar uma movimentação dele. Então eu achei muito chato ter removido isso. E em alguns personagens realmente o segundo jutsu traz um ganho absurdo. Como já dei o exemplo aqui do Sasuke, agora podemos usar o Chidori e o Bola de Fogo. Conseguiu introduzir também outros jutsus, então aqui ficou 50-50. Em alguns casos funciona super bem, em outros casos a gente vê que é um recicladão. Por exemplo, se você pegar o Naruto base, ele vai fazer o mesmo movimento do Tilt, que é atacar os clones. Então poderia ter colocado um outro jutsu ali. Dublagem. Aqui é o ponto mais positivo desse jogo. Definitivamente é a sua dublagem. Itachi Uchiha, você é a única pessoa que eu nunca vou perdoar. Agora ele está com uma qualidade muito superior se comparado ao Storm 4. Temos muitos gritos e é o que acaba salvando o jogo. Se você pensar em comprar esse jogo, talvez, o que você tem que levar em consideração é, putz, ele tá dublado. É um dos motivos de eu também ter comprado ele. Olha aí, que bacana, né, Bandai? Vamos dublar os jogos aí. Cadê o Dragon Ball Tenkaichi 4 dublado? Bora dublar isso daí, meu. Infelizmente, tivemos algumas trocas e o que eu mais senti falta foi a voz original do Kakashi. É claro que se vocês não forem agressivos, nunca vão conseguir pegar os sinos. Mas projetos de dublagem, como já estamos cansados de conhecer, estão passivos dessas variáveis incontroláveis. Mas o elenco de dublagem e sua qualidade está excelente. Eu tenho que bater palmas aqui para mixagem, porque se comparado ao Storm 4, a dublagem, pô, é legal, mas a mixagem peca muito em alguns momentos. A variação de volume da voz quando o jogo, tipo, não casa muito bem. E aqui eu não precisei mexer em nenhuma configuração de áudio, pro áudio tá bem mixado. Isso é supimpeira. E em alguns momentos durante a minha gameplay, eu vi alguns problemas de sincronia labial nas cutscenes no modo história do Boruto. E também durante a minha gameplay teve uma cena no qual, é bem no começo da história do Boruto, começa as guerras lá e tudo mais, o áudio ele simplesmente estoura, das vozes ele fica estourado para todos os personagens, o que eu acho que deve ter sido algum bug ou algum probleminha ali na mixagem. Mas a dublagem no geral está supimpeira. A trilha sonora continua boa e conseguindo entregar a ambiência do mundo ninja como sempre, como todos os outros jogos, e faz isso perfeitamente, né? Claro que recicla ainda algumas trilhas sonoras, mas não tem muito o que fazer, funciona bem e consegue entregar o seu papel ali. Naruto, Boruto, Ultimate Ninja Storm Connections, caramba, esse nome ficou muito grande. Tinha muito potencial para ser um novo marco para a franquia, trazendo uma narrativa original muito bem feita, e o que recebemos foi somente uma DLC e não um jogo completo. E o que fica mais absurdo ainda, que muitas pessoas, inclusive na Steam, estão reclamando, é o preço que está sendo cobrado pelo jogo. Ele tá vindo em preço cheio, tá R$229, cara. E os consoles devem estar muito mais caro. Então, é meio complicado, né? O preço não se condiz com o que o produto entrega. Então, se esse jogo custasse, sei lá, R$100, R$60, beleza, né? A gente entenderia como uma expansão e tudo mais, um jogo menor, né? E aí dava pra relevar, mas, pô, vinha a preço cheio, isso daí é uma bomba demais, cara. A Bandai aí errou. A Bandai precisa entender que os jogos de animes precisam dar uma evoluída. A franquia Storm é perfeita pela sua jogabilidade, pela sua qualidade. Eles têm capacidade de trazer uma narrativa original e muito bem executada, trazendo os elementos de gameplay que um jogo precisa, e não somente um filminho filler. E cara, as empresas precisam entender, não tem nenhum problema o projeto ele atrasar um pouquinho, ou demorar mais tempo, ou ter que adiar, e a gente receber um produto supimpeira, e não precisa fazer nas pressas para tentar fechar
mês fiscal, enfim, ano fiscal da vida, fechar faturamento e tal, e trazer um produto porco. E se pegarmos como exemplo coisas que a CyberConnect já fez, como Dragon Ball Kakarot, o jogo de Demon Slayer, a própria franquia Naruto Ultimate Ninja Storm, o Storm Revolution também, que teve a história original da Akatsuki, e teve aquele modo lá dos torneios, né, que você jogava, querendo ou não, a gente vê que é uma empresa que consegue entregar produto de qualidade. Dragon Ball Kakarot pra mim é um dos melhores produtos que a CyberConnect conseguiu entregar aí nos últimos anos, juntamente com o Naruto Storm 3. Tem que ser assim, nós consumidores precisamos elogiar quando é passivo de elogio e devemos criticar quando é passivo de crítica, porque querendo ou não, nós que vamos comprar, nós que vamos usar o produto. Então todo o feedback é válido, seja positivo e negativo. Então quando o trailer foi anunciado que esse jogo teria uma história original, viria com dublagem, eu fiquei muito hypado, porque era realmente uma coisa que eu já estava pedindo há muito tempo. Jogos de animes, seria interessantíssimo vir com narrativas originais, com histórias novas, pra gente poder apreciar isso daí. Igual filme, né? Os filmes de anime não recebem uma história original, às vezes adaptando um arco ali. Isso é muito bacana. E aí eu fiquei muito hypado porque eu sei da capacidade da CyberConnect de entregar um produto de extrema qualidade. E isso é muito interessante, eu depositei minha confiança nisso daí. E outra coisa, parem com essa narrativinha de ficar buscando memória, fragmentos de memória, buscando, relembrando. Isso já foi, cara. Para com isso daí. É o negócio mais preguiçoso que tem. Cria uma história original. Leva o tempo que for necessário pra fazer. Tá na hora dos jogos de anime receber um tratamento. Se for pra fazer jogo AAA, um tratamento AAA. E se for fazer um jogo menor, que faça um jogo bem feito. Que faça um jogo bem executado. Pode levar o tempo que for aí pra desenvolver. Não tem problema, a gente espera. Desde que podemos desfrutar de um jogo de qualidade. E aí passou da hora dos jogos de anime ter um poder narrativo forte e consistente, com jogabilidade que faça o jogo ser divertido. Vamos sair dessa receita de bolo michuruca e fazer um produto de qualidade. E assim a gente finaliza a nossa série de análise da franquia Ultimate Ninja Storm. E se você quiser dar uma bisoiada, eu vou deixar aqui minha playlist de análises, minha playlist de análise de Naruto Ultimate Ninja Storm também. Lá você vai ver desde o primeiro até o último, que foi o Connections. Falou!